Prezadíssimo telespectador, estamos aqui no programa Jornal do Engenheiro, na sessão Entrevista. Nesta edição vamos conversar sobre a crise hídrica e se tiveram efeitos positivos as chuvas recentes em São Paulo. Para conversar conosco, estamos recebendo Ivanildo Espanhol. Ele é professor titular da Escola Politécnica da USP, fundador e diretor do Centro Internacional de Referência em Reuso de Água, o CIRRA, que é vinculado ao Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Universidade de São Paulo. Professor Ivanildo, prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu, falar sobre água é sempre um prazer. Professor, as chuvas recentes aqui em São Paulo foram substanciais para que a gente resolvesse o problema de abastecimento ou não? Eu acho que essa precipitação um pouco maior que os anos anteriores, é muito grande a precipitação, ela contribuiu para amainar a crise, mas nós temos que pensar nela ainda, porque uma parte dos reservatórios, que é os 8 sistemas que abastecem São Paulo, ainda tem condições boas, melhoraram muito, mas alguns deles estão abaixo da condição crítica que tinha o ano passado quando se iniciou a crise. Quer dizer, nós temos que tomar providência em termos de planejamento, de gestão, para não aguardar outra crise, porque o nosso sistema de planejamento, infelizmente, eles fazem muito bem, aliás, fizeram bem a gestão da crise, mas só fazem a gestão da crise e não fazem planejamento em longo prazo, né? Nós temos, por exemplo, uma proposta de um planejamento de 20 anos para São Paulo, né? O que está sendo feito hoje, na minha opinião, é um enfoque errado, porque ele consiste em grandes investimentos para trazer água de fora. Nós temos hoje 2 adutoras, uma que traz lá do Ribeira de Iguape, o Rio São Lourenço, uma adutora de 100 quilômetros, é um verdadeiro aqueduto romano. Quer dizer, nós estamos hoje num paradigma de 2000 anos atrás, trazendo água de cada vez mais longe, que é o paradigma do que levou aos aquedutos romanos, tá? Essa linha, ela começou com quase 3 bilhões de reais e ela vai chegar certamente a 5 bilhões. A outra linha que nós estamos trazendo, que é lá do Paraíba do Sul, para o reservatório do Atibainha, no Cantareira, é uma linha de 15 quilômetros, tá? Que vai trazer 5 metros cúbicos por segundo de água também. Essas 2 adutoras, então, vão custar em torno de 5 bilhões de reais para trazer 10 metros cúbicos de água. E o nosso planejador hoje, ele tem uma visão unidimensional do saneamento, porque o conceito de saneamento básico, água, esgoto e resíduos sólidos, é um conceito que já ultrapassou, né? Hoje, a própria Organização Mundial da Saúde está solicitando, está impondo, em termos de meio ambiente e saúde pública, uma expansão do saneamento básico para saneamento ambiental, que inclui, além dos 3 antigos, mais controle de vetores, transmissores de doença, drenagem urbana, habitação salubre, poluição atmosférica, etc., tá? E os nossos sanitaristas hoje, eles estão preocupados só com água. Nem o esgoto existe uma preocupação. Porque, veja o seguinte, nós já temos São Paulo inundado de esgoto, tá? Nós temos hoje em São Paulo em torno de 30 metros cúbicos por segundo de esgoto que são jogados nos rios, brutos, porque a capacidade instalada das 5 estações de projeto Tietê, que é o Parque Novo Mundo, São Miguel, ABC, Suzano e Mauá, e Barueri, não atende, são 16 metros cúbicos por segundo que trata. Nós estamos trazendo muito mais que isso, o resto vai para os rios, Tamanduateí, Pinheiros, Tietê, etc. Com esses 10 metros cúbicos a mais que nós vamos trazer, que já estão chegando aí, nós vamos gerar 8 metros cúbicos por segundo de esgoto.
porque 80% da água que chega passa pelas indústrias, pelas residências, comércio e vira esgoto, 80%. Quer dizer, se nós aduzirmos de água nova 10 metros cúbicos por segundo, nós vamos gerar 8 metros cúbicos por segundo. E isso foi declarado explicitamente pelos nossos planejadores que não será investido um centavo em esgoto. Professor, nessa linha, até da questão de uma nova visão a respeito de saneamento, por que temos essa cultura de gerir a crise e não ter atitudes preventivas para que elas não ocorram? Exatamente, é a falta de planejamento, né? Você vê que todo esse planejamento que foi feito agora foi a toque de caixa, inclusive a utilização da reserva técnica lá do Cantareira, né? Foi feito um grande investimento para poder bombear água de novo, tirando de uma cota abaixo do nível de sucção das bombas. Mas eu acho que esse problema de trazer água de fora, ele vai ficar cada vez mais crítico. Vai cobrar o seu preço com o tempo. Exatamente, porque nós estamos aqui nesse Planalto, na região metropolitana, na cabeceira do Rio Tietê. Não tem água para 20 milhões de habitantes. Então, a nossa solução é trazer água de fora, cada vez mais longe. Nós trazemos da bacia do Piracicaba, do PCJ, que é uma bacia que está com estresse hídrico, 33 metros cúbicos por segundo. Quer dizer, nós estamos tirando água de quem não tem mais, tá certo? A situação lá na bacia, em termos de investimento, expansão industrial, está limitada, porque não tem água. Tá? Quer dizer, nós estamos trazendo água que prejudica outras regiões que cedem e geramos esgoto que não é tratado. Quer dizer, esse esgoto é um estigma. A região metropolitana de São Paulo não merece isso. E não é só a região metropolitana, é o Médio Tietê. Porque o esgoto, a maior parte, desce, pegando as barragens Bariri, a primeira é Barra Bonita, depois Bariri, Bitinga, etc. É uma área que está toda poluída. E nós vamos trazer agora mais 8 metros cúbicos por segundo de esgoto. Então, essa proposta de trazer água cada vez mais longe, a custos extraordinários, ela vai deixar de existir. Primeiro, pela conscientização popular. O povo já viu agora, principalmente nessa crise, o valor da água, a conscientização e o fortalecimento dos comitês de bacia e o aquecimento global. Se ocorrer aquecimento global, e os modelos mostram um aquecimento grande aqui na região sul e sudeste, a precipitação pluviométrica aqui vai cair drasticamente. Então, não vai parar esse negócio de trazer água de uma bacia para outra. Tá? Quer dizer, a única solução que eu vejo é o reuso, a chamada água de dentro. É reusar a água que está aqui, o que está sendo feito no mundo inteiro. E aí eu pergunto, além da falta de planejamento, por que a utilização da água de reuso não se torna um caminho apostado pelo poder público aqui? Há interesses econômicos? Quais são os desafios que fazem com que isso não seja implantado? Eu não posso afirmar que tem interesses econômicos, mas o meu ponto, que eu tenho certeza, é uma falta de decisão. Hoje, os promotores do saneamento aqui, eles têm um corporativismo maior que o do Vaticano, entendeu? Que nada entra. Então, as propostas que vêm dos técnicos de fora não abalam. Então, eles são firmes no planejamento de longas adutoras. Por exemplo, esse custo dessas duas linhas, de 5 bilhões de reais, com menos da metade disso, nós poderíamos empregar em tratamento de esgoto de 10 metros cúbicos por segundo. Os mesmos 10 com a metade do custo. Mas isso não comoveu. Quer dizer, tem restrições, né? Quando se fala, por exemplo, reuso urbano potável, hoje nós temos tecnologia para tornar qualquer esgoto em água potável, ou mais que potável, para a indústria farmacêutica. É caro? É metade do preço do custo dessas adutoras. E nós temos tecnologia também
para validar a qualidade de água, para garantir que nós vamos ter água segura. O povo, quando for educado com relação a isso, ele vai aceitar, porque ele sabe que vai ter uma água de qualidade muito melhor do que aquela que é distribuída hoje, com sistemas de tratamento avançado e uma água certificada. Como a gente poderia, começando paulatinamente, sem grandes revoluções, a ter mais água de reuso? Por exemplo, é só tratamento de água de reuso, conceitualmente, é só tratamento de esgoto ou é captação de água da chuva? Conceitue para nós, professor. Captação de água de chuva não é considerado reuso, é uso, né? Porque reuso é uma água que já foi usada para qualquer fim benéfico, é tratada e é feito reuso. Tá. A indústria, por exemplo, investiu fortemente em reuso. A indústria paulista está fazendo grandes investimentos para reduzir até 80% o consumo de água. Nós fizemos estudos para a empresa que reduziu 87%, com recuperação do capital muito rapidamente. Quer dizer, a agricultura, por exemplo, você vê a cabeceira do Rio Tietê, da barragem de Ponte Nova até Guarulhos, mais ou menos, é o maior parque olerícola do estado, do Brasil, provavelmente, que leva tudo para o interposto as verduras, hortaliças, etc., leva para o interposto como é que chama ali onde tem o interposto? Do SEASA, que distribui para o Brasil inteiro praticamente. Essa área usa água do Tietê, que é a água de cabeceira, é a melhor água, é a água classe 1, usa para agricultura. Se essa água, em termos de planejamento, fosse utilizada para abastecer São Paulo e usar as estações de tratamento que estão ali próximas, tratando água por reuso para abastecimento, seria um planejamento, na minha opinião, de primeira linha. Porque levando o esgoto tratado para a agricultura, ele não leva só água, ele leva humus, matéria orgânica, que aumenta a capacidade do solo de reter água, leva nutrientes, micronutrientes. Quando você aduba, quando você irriga com água, com esgoto tratado, você não quer tirar matéria orgânica, não quer tirar nutrientes. A visão do tratamento para reuso agrícola é eliminar organismos patogênicos, mas você leva tudo. Então seria um grande benefício para a agricultura e um grande benefício para São Paulo, mas esse é o tipo de planejamento que nunca foi concebido, né? Perfeito. Nesta edição nós estamos conversando sobre a crise hídrica e os caminhos para enfrentá-la. No próximo bloco a gente avança nesse assunto, você não pode perder. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição falando sobre a crise hídrica, que é um problema nacional, mas atingiu fortemente o estado de São Paulo, em especial a sua capital, São Paulo também. Professor Ivanildo, falamos do reuso de água no bloco anterior e a gente, infelizmente, constata que no Brasil a cultura dessa prática ainda não é disseminada. Esperemos que com o tempo assim o seja. Mas e no mundo? Temos bons exemplos de reuso de água que podem servir aí de inspiração para nós? Uma grande quantidade. O primeiro que eu citaria é Windhoek, a capital da Namíbia. Há 40 anos eles têm um sistema de distribuição de reuso potável direto. É um tratamento avançado e é colocado na rede. Trata o esgoto. E as pessoas vão para as torneiras das pessoas? E vão para as torneiras. Eu passei, inclusive, 10 dias em Windhoek. Eu fiz questão de tomar água da rede e sobrevivi, não tive nenhum problema sério. Há 40 anos, os estudos epidemiológicos que foram feitos mostraram que não tem nenhuma doença vinculada ao abastecimento de água. Perfeito. Os Estados Unidos têm 5 estações, né? O Texas tem Big Springs e agora eles liberaram a Wichita Falls, que já está operando.
A Austrália tem estações, a África do Sul tem estações, a Bélgica tem estações, Singapura é o caso a ser citado. Singapura tem um programa que não se desperdiça uma gota de esgoto e nem uma gota de água de chuva. Eles aproveitam tudo. Né? Então, esse sistema de reuso potável direto, a tecnologia hoje está muito avançada e é o mais barato. Porque, veja o seguinte, se você tiver um sistema completo de abastecimento de água, que compreende a estação de tratamento mais a rede de distribuição, o custo da rede de distribuição é 2/3 do total. É o mais caro. Se você fizer reuso potável direto, você não precisa da rede de distribuição. Você usa a mesma rede existente e as suas ampliações futuras. Então, o custo ainda sobra recurso para você investir num tratamento seguro avançado. É isso que os países estão vendo, que o custo do reuso potável direto, ele é compatível, nos países em que houve uma rejeição popular, isso existe normalmente, nós temos. Né? Tomar uma água que há pouco tempo era esgoto. Né? Na realidade, a água deve ser avaliada não pela sua história, mas pela sua qualidade. Entendeu? Essa foi uma... E os países promoveram essa motivação popular através de televisão, rádio, jornais, encontros comunitários, utilizaram esses órgãos formadores da opinião pública, como é aqui o Lions, Rotary, etc. E o povo percebeu a vantagem disso, segurança na distribuição e segurança de qualidade. Tá? Isso que nós teríamos que promover aqui no Brasil, em vez de trazer água a custos altíssimos e que geram esgoto que não é tratado. Esse é um absurdo em termos de ambientais e de saúde pública. Professor Ivanildo, a questão do reuso, se precisa desse debate, então, que ele seja feito, que dure o tempo que precisar, espero que não dure tanto tempo assim. Porém, uma prática que talvez, se implantada, fosse consenso e não teria nenhum repúdio aí popular, é a questão da captação de água de chuva em grandes telhados, que poderiam ser usados, por exemplo, na parte hidráulica, para os jardins e tudo mais. Por que também esse tipo de sistema não avança? Porque nós temos hoje uma linha de planejamento que é só trazer água. Não está esse é o nosso modal principal. Vamos trazer água. Vamos trazer água e não se preocupe com as consequências. Tá? Nem com o custo, nem com os problemas ambientais de saúde pública que gera. É para mostrar que os romanos estavam certos. Eles estavam certos. Só que no tempo errado. No tempo errado, exatamente. E eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje, não podiam bombear água. Quer dizer, o aqueduto tinha que descer, né? Tem que descer por gravidade. Era gravidade. Então, o problema de água pluvial, eu já propus ao governo, verbalmente e por escrito, para institucionalizar a coleta de água pluvial em São Paulo, no estado inteiro, através de um decreto, uma lei, o que seja. A proposta é não coletar água em prédios monodomiciliares, mas em grandes sistemas com grandes áreas de telhado. Por exemplo, shopping center, supermercados, presídios, escolas. Tem prédios públicos aí tão grandes, prédios né? Públicos, Também, agências de correio. Nós estamos fazendo agora uma agência de correio aqui em São Paulo que tem 140 mil metros quadrados de telhado. De telhado, meu Deus. Então, isso se fosse feito de uma maneira macro, nós teríamos duas vantagens. Uma água barata, de graça, na realidade, o investimento é muito pequeno, e teríamos um efeito benéfico marginal, que seria o abatimento do pico de enchente. Quer dizer, aquela água do telhado vai para algum lugar. Ela vai para um reservatório e não vai para a rua. Mas nunca houve resposta dos precursores dos aquedutos romanos. Eles não querem nem um tipo de água, só aquela que vem de fora e que está causando os problemas ambientais. Nesta edição, conversamos sobre a crise hídrica e quais os possíveis caminhos para que a gente mude os nossos modelos de gestão, de uso da água. Não foi a nossa ideia aqui falar do melhor modelo, do mais acertado, mas
diversificar a visão, apresentando uma ideia para que você, telespectador, como sempre, possa tomar a sua decisão, faça aí a sua escolha ideológica. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e acompanhe mais assuntos a respeito da engenharia, da inovação e do desenvolvimento. Um forte abraço e até breve!